Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 6, Lei de Destruição. Vamos começar o último item desse capítulo, que é pena de morte. Pena de morte. Questões 760, 761 e 762. Vamos lá? Se você puder compartilhar esse vídeo, curtir e comentar, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. Obrigado, desde já. 760. A pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? Resposta. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão será um marco no progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Refiro-me a um tempo que ainda está bem distante de vós. Uma explicação de Kardec. Sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas estaríamos sendo injustos com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições à pena de morte nos povos mais adiantados e no tipo de crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias com que a justiça entre esses mesmos povos esforça-se para proteger o acusado e a humanidade com que o trata, mesmo que seja reconhecido culpado, com a prática de tempos nem tão remotos, não poderemos e não podemos ignorar o caminho progressivo em que caminha a humanidade. Olha, realmente há um avanço significativo se nós pegarmos aí o que acontecia no século XVIII, 1700, para o que acontece agora no século XXI, realmente temos um grande avanço. Se nós pegarmos o que acontecia do século XVIII para o século XIX, também houve um grande avanço. Do século XIX para o XX também houve um grande avanço. Mas o problema não é exatamente a legislação permitir ou não permitir. Acredito que um problema grande é a quantidade de pessoas que ainda acha que essa é a melhor maneira, que a pena de morte é a melhor maneira de se resolver problemas de criminosos. Esse talvez seja o ponto mais nevrálgico da situação para nós analisarmos. Em 2018, no Brasil, 57% das pessoas acreditavam que era importante implantar no Brasil a pena de morte. No Brasil que não tem a pena de morte. 57% em 2018. Esse número em 2022 melhorou bastante, caiu para 42%. Certo? 42% das pessoas favoráveis à pena de morte. Caiu bem, menos da metade. Então hoje nós temos, como a última amostragem dessa situação é de 2022, segundo o IPEC, então nós podemos admitir que menos da metade dos brasileiros acham que deveria se implantar a pena de morte no Brasil. Esse estado de revanchismo, esse estado de não perdão, esse estado de pagar com a vida o crime que cometeu, ele normalmente é insuflado, ele é aumentado, ele é abastecido, alimentado, normalmente pela mídia sensacionalista, que mostra um caso chamado hediondo, um crime hediondo, por vários e vários dias, mostrando aquela crueldade, aquilo que aconteceu, etc, etc, criando uma comoção em que as pessoas acham que aquele crime que foi cometido tem que ser punido com outro crime. Só que o detalhe importante é: quem vai fazer? Quem vai cumprir a pena de morte? Quem vai cumprir? Quem vai ficar com o sangue nas mãos? Quem criou a lei?
quem executa a lei, quem aperta o botão, quem dá a injeção. Talvez, se nós tivéssemos que fazer isso, talvez nós não fôssemos a favor da pena de morte. Nós, seres humanos, via de regra, não aceitamos a ideia de inferno. Por que é que nós não aceitamos a ideia de inferno? A gente aceita a ideia de céu, mas a gente não aceita a ideia de inferno. Isso globalmente falando, tá? Por quê? Porque o inferno, ele é uma pena eterna. O inferno não existe. Estou falando daquilo que as pessoas acreditam, tá? O inferno é uma pena eterna, é um sofrimento eterno, sem fim, para um crime que foi cometido, por mais grave que tenha sido aqui na Terra. Então você tem um crime desse tamanho para uma pena gigantesca. Porque sofrimento eterno por um crime, seja ele qual for, a pena é muito maior do que o crime. E a lei dos países diz normalmente, via de regra, que a pena não pode ser superior ao crime perpetrado. Então nós estamos diante de uma situação que é criar uma situação em que o sujeito morra porque ele causou um crime hediondo. Se nós sabemos que não existe morte, que é o corpo físico que morre e o sujeito continua vivo, por que é que eu vou colocá-lo no plano espiritual, onde ele está livre, para continuar cometendo crimes agora como obsessor? É uma coisa a se raciocinar. Preso e com a devida ressocialização. Ah, Fábio, isso não acontece em lugar nenhum no mundo. Não, em muitos lugares do mundo acontece. No Brasil não acontece muito, mas em muitos lugares do mundo acontece a ressocialização, a reabilitação. No Brasil, por exemplo, no estado de São Paulo, por exemplo, a Fundação Casa tem um índice de recuperação de 75%. É um índice enorme, 75%. De cada 100 garotos ou garotas internados na Fundação Casa, 75 se regeneram. 25% não, mas 75%, meu Deus, são 3 vezes mais se regeneram do que continuam no crime. Então tem jeito. Talvez nós espíritas que temos um pouco mais de conhecimento deveríamos trabalhar nos envolvendo com política, nos envolvendo com o mundo, nos envolvendo com as instituições, nos envolvendo com o mundo que nós achamos que está errado, para que ele seja corretor de almas e não punidor de almas. A pena de morte efetivamente só libera o sujeito que é um traste para ele continuar sendo um traste no plano espiritual. Se ele não pode viver em sociedade porque cometeu um crime hediondo, que ele fique encarcerado até os últimos dias de vida, para que tenha a oportunidade de, pelo menos, se arrepender daquela situação. Desencarnado, as chances de se revoltar e continuar naquela situação é maior até. Então nós estamos falando de libertar o sujeito. Olha que coisa interessante. Ele comete um crime hediondo e a gente solta ele do corpo. Em outras palavras, é isso. Ele ganha liberdade. Porque nós espíritas conhecemos a realidade dos fatos, que nós estamos encarcerados num planeta escola, ou num planeta hospital, ou num planeta prisão. Para nós ele pode ser qualquer uma dessas situações, não é? A Terra pode ser para nós uma escola, uma prisão ou um hospital. A grosso modo. Se é o caso de prisão, o sujeito comete um crime, a gente solta ele? Ele voltar para o plano espiritual? Então não faz sentido a pena de morte para nós espíritas que conhecemos a realidade de que estamos aqui de passagem numa escola, numa prisão ou no hospital. E o sujeito comete um delito, a gente libera ele? É isso? Ou encarcera ele para que ele continue a sua jornada de
prisão, escola ou hospital aqui na Terra até que se cumpra o seu tempo de encarnado. Opa, começa a fazer mais sentido. Até porque a pena de morte muitas vezes para nós não é justiça, é vingança. A gente quer ver o sujeito sentir na pele o que ele fez para o outro. Quem faz isso é Deus. Nós temos que apenas tirá-lo de circulação para que ele não faça outra vez. E quem sabe melhore. Quando alguém sai da prisão por bom comportamento, a gente fica revoltado, não é? Principalmente psicopata, porque o psicopata não tem jeito, tem que deixar ele preso lá o resto da vida. Ele não tem jeito. Não é? Vamos libertar para quê? É a mesma coisa. O sujeito cometeu um crime hediondo, gravíssimo. Matou o pai, matou a mãe, matou o filho, sei lá. Né? Vai preso. E aí, dali um tempo ali, uns 15, 20 dias, a gente solta ele. Você não vai ficar revoltadíssimo? Nós todos vamos ficar revoltadíssimos com isso. Matá-lo é fazer isso. Matar o corpo físico dele é fazer isso. Ou dela é fazer isso. Às vezes muda uma chavinha aqui dentro e a gente fala assim, nunca tinha pensado nisso. Melhor deixar encarcerado lá do que... Porque assim, se eu quero que ele sofra, pelo menos que sofra lá no quadradinho. Se eu quero justiça, que pelo menos ele tenha condição de se ressocializar, de se arrepender, etc, etc, que é o que acontece com todos nós. Né? 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Ele não está usando esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Resposta. Há outros meios de proteger-se do perigo, sem que se tenha de matar. Além disso, é preciso abrir a porta do arrependimento ao criminoso e não fechar. Aquilo que eu acabei de falar, né? 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos adiantados, menos adiantados? Se tudo bem, vai sumir quando a civilização melhorar, tal e coisa e tal, mas quando o povo era menos adiantado, não era uma necessidade? Resposta. Necessidade não é bem a palavra. O ser humano sempre julga algo como sendo necessário quando não encontra nada melhor. À medida que se esclarece, compreende melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Então nunca foi necessária a pena de morte. Nunca foi necessária. Sempre foi a ideia de sobrepujar ao outro a vingança imediata, sem esperar que a justiça recaia sobre cada um de nós, de acordo com a lei divina ou natural que a gente já estudou. Que na realidade nós estamos estudando, né? Lei de destruição é um desdobramento da lei divina ou natural. Fábio, mas você não faria se você pegasse alguém cometendo um crime hediondo contra alguma pessoa que você ama, você não partiria para cima dele? Eu partiria. Mas o exemplo aqui não sou eu, nós estamos estudando, eu estou estudando junto com vocês. Não quer dizer que eu seja santinho, que eu, não, eu faço, eu aconteço. Nossa, como eu sou bondoso, meu Deus, eu sou extraordinário, hein? Nossa, agora sigam o Fábio e não mais Jesus. Não, quem me dera, né? Quem me dera. O fato é que precisamos nós espíritas treinar o tempo todo a indulgência. E indulgência não é aceitar, passar a mão na cabeça de quem cometeu o delito, não. Entender que ele está naquela situação e promover a justiça e não a vingança. A justiça o que é? Tira ele de circulação, ou ela de circulação, coloca no cárcere e lá cria condições para o arrependimento e abrindo uma porta para o arrependimento do criminoso e não fechando, colocando ele livre do lado de lá, no plano espiritual. Talvez muitos de nós não tenhamos visto por essa ótica. E mesmo aqueles mais radicais que querem mais é que o bandido se exploda, que ficou muito na moda nos últimos anos no Brasil, muita gente
dando vazão a esse sentimento, bandido bom é bandido morto, isso é anticristão. Pessoas que falam isso com Deus, pátria e família estavam na missa na missa da Igreja Católica, onde tem claramente a seguinte oração: ó Deus, que não queres a morte do pecador, e sim que se converta e viva, nós nos suplicamos, e pela intercessão de Nossa Senhora, tal coisa e tal. Quem é católico lembra dessa frase. Aí o sujeito vai na missa, repete isso, ou ouve isso, e sai de lá e fala: não, bandido bom é bandido morto. É um ser humano como você, e se você não mata hoje, já matou. Se você não é bandido hoje, já foi. Se você não comete crimes hediondos hoje, já cometeu. Tem um passado delituoso aí de outras vidas. E pode ser que cometa crimes tão graves quanto aqueles contra a matéria, que são os psicológicos, os silenciosos da corrupção, os silenciosos que matam as pessoas por falta de insumos no hospital, os silenciosos que matam as pessoas porque não tem vacina contra uma doença prevenível, não é? O que fazer então? Se alguém mata uma pessoa, se alguém é responsável pela morte de uma pessoa, devemos ter a pena de morte para ele. Tá, diante desse raciocínio, o que devemos fazer com aqueles que são responsáveis por 500 mil, 600 mil mortes porque não comprou vacina quando tinha oportunidade, porque não acho que vacina não deve ser comprada? O que fazer com o pai e a mãe que não leva o filho, a filha para tomar vacina porque não acredita em vacina, acha que os laboratórios estão querendo apenas ganhar dinheiro e eu não vou fazer isso porque acredito numa vertente política? O que fazer com essa pessoa que está colocando o filho e a filha em risco de uma paralisia infantil, de um sarampo que pode matar, da Covid que ainda não foi embora e nem vai, da gripe que mata milhares por ano? Então vamos matar todo mundo que coloca a vida dos filhos em risco, porque isso é um crime hediondo, colocar a vida dos filhos em risco. Dois pesos, duas medidas, né? Mas a gente vai aprendendo, o importante é que a gente vai aprendendo. E amanhã tem mais sobre pena de morte. Por hoje é só, sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, tchau.